Oi, gente, tudo bem? Eu contei pra você no último áudio mais uma parte, que foi a 2 da história de Mateus, e agora eu vou continuar na parte 3. É a história desse livro, né? Enciclopédia da vida dos principais personagens bíblicos de A a Z. Já estamos na letra M e eu vou trazer a parte 3 da história de Mateus. Vamos lá? Eu parei dizendo que seria a quarta, mas na verdade é a 3, né? Eles colocavam a cobrança de imposto ao lado da prostituição como ocupação que nenhum judeu cumpridor da lei poderia aceitar, uma vez que isso significava tratar com gentios e trabalhar aos sábados, estando totalmente ligada à ganância e à injustiça. Por isso não gostavam de Mateus, né? Assim, pois, os publicanos forçavam uma classe à parte hostilizada pela sociedade judaica. Sua presença nas sinagogas eram inaceitáveis. Por esta razão, em sua maioria, os publicanos tinham poucos interesse na lei e na adoração ao Deus de Israel. Eles haviam colocado seu coração nas riquezas terrenas e não nas riquezas espirituais. Jesus viu Mateus assentado na coletoria. Mateus 9, capítulo 9, versículo 9. A Bíblia não nos revela onde isso ocorreu, mas podemos pensar que aconteceu em Cafarnaum, levando em conta que a história do relato imediatamente anterior ocorreu na cidade. O texto de Mateus 9:1 nos diz que Jesus foi a uma cidade e era Cafarnaum. E ao versículo 9 diz que ele estava saindo, ou seja, provavelmente esse encontro se deu no portão de saída da cidade. Jesus simplesmente disse: Mateus, siga-me. E ele, ato contínuo, levantou e o seguiu. O versículo seguinte informa sobre Jesus em um jantar na casa de Mateus. Ao entrar ali para jantar, Jesus provocou um escândalo. Os convidados eram publicanos e pecadores, o que poderiam incluir até prostituta, porque eram as únicas pessoas que se relacionavam socialmente com as classe moral de Mateus. Pouco se sabe sobre esse evento, exceto que os fariseus desafiaram Jesus e ele respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Pois eu não vim para os que são justos, mas para os pecadores. Mateus capítulo 9, de 12 a 13. O encontro de Mateus com Jesus verdadeiramente transformou a sua vida. Como resultado disso, ele deixou definitivamente sua função de cobrador de imposto. Concluímos isso em base em 2 pontos evidentes. Primeiro, no grupo dos 12 apóstolos estava Simão Zelote, Mateus 10:4. Este Simão era um ex-membro de um movimento voluntarionário, informando com a submissão a Roma, inclusive com a prática de pagar tributos a Roma, que era liderada em Cafarnaum por Mateus. Os dois seriam profundos amigos entre os 12, caso não tivesse sido transformado por Jesus. Seriam profundos inimigos, caso não tivesse sido transformado por Jesus. Mateus anteriormente menciona, tanto na sua profissão como na de Simão, em sua lista de apóstolos, em Mateus 10, de 2 a 4, com o apóstolo de sublinhar a reconciliação de ambos. Eles não poderiam estar juntos no apostolado se não tivessem abandonado suas vidas anteriores para seguir Jesus. Então, agora sim, no próximo eu trago a parte 4 da história de Mateus. Nós vamos, parcelar, porque ela é bem grande. Então, na próxima, parte 4. Até lá.